Fala galera, beleza? Professor Lemonari, mais uma aula de Geografia Física. Vamos falar do relevo do Brasil, é isso mesmo. Então vamos ver aqui as classificações de relevo do Brasil feitas ao longo do século XX e por que houve essas mudanças. Primeiro passo para poder analisar esse processo, nós temos que observar a estrutura geológica brasileira. E podemos observar que o Brasil é formado por escudos cristalinos e bacias sedimentares. Os escudos cristalinos são as regiões mais antigas, onde você teve a cristalização, a solidificação do magma no início da formação do planeta. E as áreas de bacias sedimentares são as áreas que foram cobertas por sedimentos que foram levados através do processo de erosão e de intempéries. Podemos observar no Brasil que a maior parte do nosso território é formado por áreas de bacias sedimentares, em torno de 64%, enquanto que 36% é formado por escudos cristalinos. Então você tem uma base cristalina e houve então uma cobertura de bacias sedimentares. E com base nisso, foram feitos mapas que classificaram o relevo do Brasil. O primeiro mapa que nós vamos falar aqui é de um cara chamado Haroldo de Azevedo, tá? Esse mapa foi feito nos anos 40. Foi a primeira grande classificação do relevo brasileiro, tá? Temos que observar o seguinte, pessoal, que a ciência geográfica ela é muito recente. Antes, os estudos da parte natural, da parte física da Terra é feita através de conhecimentos tradicionais, porém a metodologia científica e organização ela é um pouco recente. E nos anos 40, né, com o recém-criado IBGE e com a organização científica mais apurada no Brasil, foi feita então essa classificação de relevo brasileiro, tá? E a partir desse processo foram classificadas unidades através de planaltos e de planícies. E qual foi o critério utilizado por Haroldo de Azevedo para poder classificar o relevo do Brasil? Ele observou, pessoal, a chamada altimetria, a altitude, e estabeleceu um limite de 200 metros para diferenciar uma forma de outra. Então, de 0 a 200 metros eram as planícies e acima de 200 metros eram as áreas de planalto. E ele foi se preocupando, então, através desse critério. É um critério mais simplificado, porém, era o início do estudo mais científico sobre a parte natural do nosso planeta. Então, a partir daí, ele classificou o Brasil em áreas de planaltos e áreas de planícies. Observou-se o Planalto das Guianas, na região norte do Brasil, né, na divisa com as Guianas e com a Venezuela, né, tem um grande planalto brasileiro, e aí as áreas de planície, como a planície litorânea, como a região da planície amazônica e a planície do Pantanal. Então, é um mapa mais simplificado de relevo do Brasil, aonde estava iniciando o processo científico e não tinha tanto critério de tanta organização como é nos dias de hoje. Aliás, pessoal, o relevo ele demora milhões e milhões de anos para poder ser formado, transformado. Em 100 anos, né, em um século, houveram 3 grandes classificações. Isso quer dizer que não foi o relevo que mudou em 100 anos, e sim a tecnologia, o critério, a ciência que avançou e permitiu ter maior detalhamento. Por isso, são esses 3 mapas diferentes de relevo do Brasil. Esse primeiro aqui do Haroldo de Azevedo, então ele classifica o Brasil, né, em grandes unidades, né, Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Meridional, os 3 formando o Grande Planalto Brasileiro. Nós temos também o Planalto das Guianas e as 3 planícies, a litorânea ou costeira, a do Pantanal e a amazônica. E aí, pessoal, continuando os estudos e avançando na ciência, né? Um aluno do Haroldo de Azevedo, ele continuou esse processo e criou uma outra classificação de relevo. Estamos falando de Assis Nassib Absaber, tá? Ele era um renomado geógrafo e discípulo de Haroldo de Azevedo. E ele utilizou outro critério para poder classificar o relevo do Brasil. Ele usou o critério morfoclimático, as formas de relevo segundo a ação do clima. E a partir daí ele acrescentou novas unidades de relevo e baseou-se no processo de erosão
e sedimentação para diferenciar planaltos de planícies. Então, segundo a Absaber, planalto é uma região plana onde o processo de erosão superou o de sedimentação, ele mais perdeu do que ganhou. E já a planície é uma região plana e baixa, onde o processo de sedimentação, de acúmulo, de receber sedimentos, superou o processo de erosão, de perda. Esse trabalho foi publicado nos anos 60. Então, o primeiro Haroldo Azevedo utilizou o critério de altimetria e a Assis Absabe passou a utilizar o processo de erosão e sedimentação. O relevo do Brasil não mudou nesses 20 anos, porém a tecnologia, a ciência, o critério foi modificado e a partir daí houve uma maior precisão sobre a medição desse relevo. Vamos observar aqui, olha só, ele é um pouco mais detalhado, tá? E ele mostra aí os planaltos e as planícies. Essa é a classificação geológica de Absaber. Então, segundo ele, olha só, vamos dar aqui um zoom, ó. Você vai ter o Planalto das Guianas, esse que está aqui mais ao norte, né? Ele já ficou com um tamanho um pouco diferenciado em relação ao de Haroldo Azevedo. E o grande Planalto brasileiro, que é dividido em Planalto Central, essa parte aqui, ó, é onde está a região de Goiás, né, e pega um pouquinho para a Amazônia. Nós temos o Planalto Meridional, aquela região ali que pega um pouquinho também de Goiás, São Paulo, Paraná, os estados do Sul. O Planalto Nordestino, tá? Nós temos também o Planalto Serras do Leste e Sudeste, as regiões mais elevadas do Brasil, juntamente com as Guianas, e o Planalto do Maranhão, Piauí, né, aí na região entre a Depressão Sertaneja e a região amazônica, além também do pequeno Planalto Uruguaio Rio Grandense no sul. E as planícies, né, você vai ter a planície e terras baixas amazônicas, a planície e terras baixas costeiras e a planície do Pantanal, né, conforme também já tinha classificado Haroldo de Azevedo. Então essa aqui é uma classificação de relevo que observa um critério diferente do primeiro. Observa-se a questão da erosão e da sedimentação. E aí você vai ter uma classificação um pouco mais apurada, mais detalhada. Isso foi feito nos anos 60 por Assis Absaber, que foi aluno do Haroldo Azevedo, o primeiro que classificou o relevo do Brasil. Porém, o processo científico continua avançando, a tecnologia também, o uso de radares, o uso de satélites, trabalhos de campo, e para isso foi feita uma terceira classificação, essa é a mais atual, feita por um cara chamado Jurandir Luciano Sanches Ross. Jurandir Ross, que também foi aluno, né, do Assis Absaber, então, e é uma mesma sequência de estudos, né? Então ele fez uso de modernas tecnologias como sensoramento remoto e aerofotogrametria, né, onde você, um avião sobrevoando, tirando fotos e calculando aí a altitude, né, e alguns aspectos físicos. A sua classificação é bem detalhada, chegando mais próximo da realidade. Então, é um processo, né, de classificação mais completa, mais avançada, que foi utilizado de mais tecnologia, né? Ele participou de um programa chamado Radam Brasil, um programa de monitoramento das riquezas da Amazônia, mas que também ajudou a classificar o relevo, tá? Ele destacou uma nova forma de relevo que já tinha sido citada por Absaber, mas que foi colocada no mapa de Haroldo de Jurandir Ross, que são as chamadas depressões. Então, a partir daí o Brasil, além de ter planaltos e planícies, também teriam as chamadas depressões. Foi publicada em 1989 e é a mais aceita atualmente no campo acadêmico. Então, a classificação mais detalhada, mais apurada e mais complexa do relevo do Brasil, o que mostra que realmente foi um avanço na tecnologia, na medição e não uma modificação realmente no relevo. O relevo continuou o mesmo, né? Houve algumas alterações, mas a tecnologia, né, o processo científico foi se apurando ao longo dos anos e ao acontecer isso, houve então um novo detalhamento e uma nova classificação. Então, olha só aqui o mapa de Jurandir Luciano Sanches Ross, mais completo. Observe um detalhe muito importante que a planície amazônica ela ficou agora circunscrita apenas ao Vale do Rio Amazonas e aos seus afluentes, tá?
E muitas áreas que achavam que era da planície amazônica são áreas agora chamadas de depressões. A depressão marginal norte amazônica e a sul amazônica, tá? E você vai ter aí também algumas áreas, né, de serras, alguns picos, né, mais elevados aí no meio também das depressões, e essa é a classificação de relevo, inclusive até com exceção de novas planícies, como por exemplo a planície do Rio Araguaia, né, que está no meio ao Planalto Central, entre outras, né, vamos que dar um detalhamento aí mais completo, olha só. Você vai ter o Planalto da Amazônia Oriental, Planalto Chapadas da Bacia do Parnaíba, Planalto Chapadas da Bacia do Paraná. Nós temos também intrusões cobertas residuais da plataforma, que são os Planaltos Chapadas dos Parecis, Planaltos Residuais Norte-Amazônicos, Planaltos Residuais Sul-Amazônicos e também os cinturões orogênicos, tá? As regiões mais elevadas, como Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste, Planaltos e Serras de Goiás e Minas Gerais e serras residuais do Alto Paraguai. Então são as áreas aí, né, de bacias, de planaltos em bacias sedimentares, intrusões e cinturões orogenéticos. Já as depressões, depressão da Amazônia Ocidental, depressão marginal norte e sul amazônica, a depressão do Araguaia, a depressão cuiabana, a depressão do Alto Paraguai e Guaporé, depressão do Miranda, depressão sertaneja e do São Francisco, depressão do Tocantins, depressão periférica da borda leste, da Bacia do Paraná e depressão periférica sul rio-grandense. E as áreas de planície, a planície do Rio Amazonas, circunscrita ao rio, a planície do Rio Araguaia, a planície do Pantanal e do Rio Guaporé, a planície do Pantanal Mato Grossense, a planície Lagoa dos Patos e Mirim, e planícies e tabuleiros litorâneos. Então essa aqui é uma classificação mais completa, onde é observado aí os processos, né, de morfoescultura e a base original, né? Então utiliza-se critérios mais avançados, mais apurados, um trabalho feito mais científico, né? E é fruto dos tempos de hoje, onde você vai utilizar satélites, radares, aulas de campo, trabalho de campo, e você vai conseguir ter uma maior precisão sobre as formas de relevo do Brasil. Então, esse mapa aqui é um mapa mais completo, mais atual, feito, né, nos anos 80 e depois atualizado nos anos 90. E esse mapa vai classificar o Brasil utilizando aí, né, a estrutura geológica e também o paleoclima e o processo de transformação das formas, né, a transformação do relevo, beleza? Então esses três grandes geógrafos, né, Haroldo de Azevedo, Assis Abissab e Jurandir Ross, classificaram em pouco tempo, né, o relevo do Brasil com critérios diferentes, com precisões diferentes, e são importantíssimos para o estudo, para o conhecimento do nosso território, né? E eles são abordados aí nas provas de vestibular e nas provas do Enem. Espero que tenham gostado dessa aula. Um grande abraço do professor Lobão e até mais.